Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Os irmãos podem aceitar. Agora sim, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados, quando eu leio esse texto, acende assim no meu coração uma expectativa que verdadeiramente o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 28, e no versículo 30, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Isso me dá um contentamento, vamos dizer assim. Isso me alegra. Porque a palavra de Deus, por diversas vezes, ela nos revela, desde o princípio, que por muitas vezes, Deus ele deixou de se comunicar com as pessoas. Inclusive, lá no final do Primeiro Testamento, há um profeta chamado Malaquias. Depois que Malaquias profetizou, segundo os estudiosos acreditam, a Bíblia ela não revela isso, que passou-se 400 anos em que Deus silenciou a sua palavra para com o seu povo. Eu quero conjecturar nesta noite que houve o interesse de Deus em se calar, em parar de falar com as pessoas. Deus não ia fazer isso em vão. De alguma maneira, Deus queria expressar alguma coisa no seu silêncio. Como, pastor? Deus queria falar algo com o seu povo através do silêncio. Porque o silêncio, ele também fala. Porque quando nós observamos um silêncio, quando nós observamos que Deus está se retraindo quanto àquilo que Deus ele poderia fazer conosco, há uma motivação para Deus, há um objetivo para Deus fazer uma tratativa dessa para com o seu povo. Porque a vontade de Deus foi sempre estar com o seu povo todos os dias, até a consumação do século. A vontade de Deus foi sempre suprir a necessidade do povo no que se diz respeito espiritual e material. Deus sempre quis estar próximo do seu povo. A única coisa que conseguiu distanciar, afastar Deus do seu povo sempre foi o pecado. O pecado foi a única razão que afastou Deus do povo e automaticamente o povo de Deus. A Bíblia ela vai fazer uma analogia que o pecado é um muro que se constrói entre o homem e Deus, fazendo então como um abismo, assim como está escrito, do homem e Deus, e aí sua impossibilidade de se achegar a Deus por causa da falta de santidade. Então a desobediência sempre vai afastar o homem de Deus. A falta do interesse, a falta do zelo, do contato, do desejo sempre vai afastar o homem de Deus. É por isso que eu acredito muito que Deus ele coloca alguns critérios para que a gente venha observar esses critérios e a gente venhamos viver embasado neles, de forma que a gente venha observar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quando nós estamos inclusos a essas vontades de Deus para nossas vidas, é quando nós começamos a entender o que é que Deus quer da nossa vida. De forma que quando estamos separados de Deus, automaticamente vem um entendimento à nossa mente
que nós estamos alheio à sua vontade. Estamos andando sem direção, sem alvo, sem motivação, sem força. Estamos andando sem proteção muitas vezes. E por isso que às vezes nós ficamos sujeitos até ser envolvido com algumas coisas deste mundo, a qual nos oferece. Como o apóstolo Paulo disse, chegamos a se embaraçar com as coisas deste mundo. Mas aquele que milita a boa milícia, ele não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Ele não pode deixar que estas razões venham a afastar ele de Deus. E foi isso que estava acontecendo no período dos reis. Veja que Deus levantava um rei fazia o que era mal aos olhos de Deus, e aí Deus tirava ele e colocava outro. Agora atente para uma coisa que eu vou falar aqui, se possível anote aí. Que até hoje Deus vem tentando constituir uma igreja forte. Até hoje Deus vem tentando levantar, edificar uma igreja forte. Mas pelo fato da igreja hoje, eu estou falando no geral, não necessariamente a nossa questão, o nosso caso. Mas de fato, no geral, hoje a igreja, ela é conhecida como uma igreja pobre, fraca. Aí diga misericórdia. Porque as promessas que estão contidas aqui, irmão, para esta geração que nós estamos vivendo, que é a geração dos últimos dias, é uma promessa de uma igreja cheia do poder de Deus. É uma promessa para uma igreja rica dos dons, do fruto, da unção, da presença, da autoridade, do poder, da essência, da presença do Espírito Santo derramado em nossos corações. Eita glória! Já estou sentindo liberdade para se envolver. E aí Deus olha para a condição daquele povo na época e basicamente Deus usando um profeta chamado Azarias, ele diz, vai lá no rei Asa e tem um particular com ele. Faça ele entender, Azarias, que quando eles se achegarem a mim, eu me achegarei para eles. Diga para ele que quando eles me buscarem, eles vão me achar. Só que avisa para ele que quando eles me deixarem, eu também os deixarei. Então eu quero pregar nessa introdução, nessa noite, em cima de um tema com base que há momentos que para obter resposta de Deus, exige algumas condições. Há momentos que para obter a resposta, para alcançar o objetivo, para sentir Deus, para andar com Deus, para viver em Deus, para receber de Deus, para ser correspondido por Deus, é necessário algumas condições. Não se prova das coisas de Deus de qualquer maneira. Não recebe as coisas de Deus de qualquer maneira. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, ele dizia, eu não me intimido, eu não me canso de falar com vocês com a mesma palavra. Porque vocês precisam, com as suas ações, chamar a atenção de Deus. Primeira condição.
Versículo de número 2, leiamos. E saiu ao encontro de Asa e falou, disse: me ouve, rapaz. Ouve o que eu vou dizer. Tu, todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco. Você sabia, Asa, que o Senhor é contigo? Talvez quando ele profere essa palavra profética, ele estava dizendo: olha, Asa, sabia que o Senhor, ele é contigo desde quando ele te colocou nesse trono. Eita, Jesus, isso aqui é muito forte. Olha a profundidade. Tu sabia, Asa, que Deus é contigo desde quando ele te fez sentar neste lugar? Ei, revácia. Tu sabia, Asa, que o Senhor é contigo desde quando ele exaltou o teu nome, quando tu estava de cabeça baixa, quando tu não tinha nada, quando as portas estavam fechadas e Deus abriu a porta para você. Desde esse tempo, o Senhor tem sido contigo. Sabia, Asa? Contigo, com Judá e Benjamim. Enquanto vós também estiver com ele. Todas as vezes que a palavra de Deus ela for ministrada, se houver um porém, e se houver um se ou um mas, sempre vai ser uma condição de Deus para nossas vidas, irmão. Não tem como escapar disso. Não tem como eu vim dizer aqui que Deus será contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século, se você não quiser nada com Ele. Deus é para com aqueles que querem algo com Ele. Eu já disse, eu repito. Quem virá o rosto para Deus? Está escrito aqui. Deus vai virar as costas para Ele. Houve-se um silêncio. 400 anos. Ninguém ouvia mais Deus. Inclusive, João ousou em falar. E o apóstolo Paulo. E o próprio Jesus. Que profeta foi até João. Depois daí não teve mais profeta. Por quê? Porque o interesse de Deus, irmão, isso aqui é forte. Anota aí. Porque o interesse de Deus agora, hoje, é falar diretamente com você. O interesse do relacionamento com Deus hoje é um relacionamento exclusivo com você. Não precisa Deus levantar profeta para direcionar mais a tua vida. Todo dia Deus está falando contigo, igreja. Mas Deus, Ele trabalha, Ele sempre vai trabalhar em cima de princípios, de coisas que você, que nós fazemos hoje, é que vai dizer qual é a tratativa de Deus para nós amanhã. A primeira recomendação aqui no versículo de número 2 foi que o profeta chegou para Azarias e disse: olha, Deus é contigo. Deus tem sido contigo até agora. Só que vós, enquanto vós estiver com ele, enquanto vós o buscares, vós achareis. Porém, se deixares, ele também vai te deixar. Dá para compreender, irmão? Então, a primeira condição que eu vejo é que Deus só age em favor de nossas vidas de acordo com os seus princípios, ou seja, Deus vai te corresponder à medida que você o responde. À medida que você se torna acessível, disponível.
Se você colocar barreiras, entenda o que é que Deus está falando. Se você colocar barreiras, dificuldade para servir a Deus, como é que você quer que Deus lhe sirva? Deus está dizendo para nós, te esforça. Sai de dentro dessa mornidão. Sai de dentro dessa rede espiritual. Se levanta, vai buscar a Deus. Deus está dizendo assim. O texto em si vai culminar no versículo de número 17, 18 e 19, do que Deus é na nossa vida, a partir do momento em que nós o buscamos. Você quer ver? Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa do rei foi perfeito em todos os seus dias. 18. E trouxe a casa, devolveu, trouxe de volta as coisas consagradas por seu pai. Quem era o seu pai? Abias, o rei de Israel. E trouxe as coisas consagradas pelo seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. Aí, no versículo 19, e não houve mais guerra até o 35º do reinado de Asa. Enquanto Asa estava obediente, reinando de uma forma reta, o povo estava prosperando. A palavra diz que quando um rei, ele reina com retidão, quando ele é reto, o povo prospera. E quando um rei, ele não é reto, fiel, o povo padece. Enquanto Asa reinou, dando ouvido àquilo que Deus estava direcionando a ele, quando ele mudou a sua concepção, quando ele mudou a sua vida, Deus também mudou a sua história. Então, por isso, a importância de nós observarmos as condições. Quer ver? Versículo 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Isso aqui é triste, viu, irmão? E sem sacerdote, assim, sem um pastor, sem alguém que direcionasse, sem alguém que pagasse, fizesse o sacrifício, o holocausto por este povo. Eu acredito que a palavra está dizendo para nós que Israel estava sem direção. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a lei, está escrito aí. Então, mostra que Israel passou muitos dias sem direção para a sua vida, e de fato, sem direção para a sua vida, jamais o coração de Israel estaria aberto para buscar a Deus. Quando o nosso coração se fecha, quando a gente chega a como diz Salomão, é uma dura cerviz, o nosso coração petrifica. Quando nós ficamos distantes de Deus, difíceis para Deus, aí tudo ao nosso redor se torna difícil. Mas nós ficamos se perguntando por quê de algumas situações que acontecem, que vêm de contra as nossas vidas, e nós não olhamos que está faltando uma acessibilidade, está faltando a gente ser sensível à vontade de Deus, ao Espírito de Deus na nossa vida. Eu não sei como existe, irmão, pessoas que conseguem viver sem a presença de Deus. Não é vão que nós somos comparados a vasos, uns de barros, outros de ouro, alguns de prata. Existe.
mas somos comparados a vasos que necessariamente precisa que a gente esteja cheio continuamente, se possível for, que a gente esteja transbordando da presença de Deus. E eu não sei como existem pessoas que conseguem sobreviver sem a presença de Deus. Porque a Bíblia, ela comprova que você pode ter tudo que você precisar, tudo que você quiser, mas se você não tiver a presença de Deus, não tem valor nenhum. O salmista Davi, no Salmo 51, depois que ele adulterou, depois que ele matou, ele disse para Deus: Senhor, tira tudo que tu quiser, menos o teu Espírito Santo. Porque ele não conseguia viver, porque isso era uma condição para que ele permanecesse vivo com a presença de Deus. O versículo 4 há um contexto da história que aponta para esse Deus, que por mais que o homem esteja numa má condição, ele olha para nossas vidas com um olhar de misericórdia. Você quer ver? Leia o versículo 4. O povo estava sem direção. O povo estava sem lei, sem sacerdote. O povo estava sem nada. Mas no versículo de número 4, irmão, mas quando a sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Aí. Mas quando na sua angústia, quando se acharam sem solução, quando se acharam sem nenhuma perspectiva, sem direção para as suas vidas, eles buscaram a Deus e acharam. E acharam. Só para você entender, irmão, a situação, é que naqueles dias não havia paz, nem para quem saía e nem para quem entrava. Versículo 5. Não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Eles estavam contristados, conturbados, perplexos de tanta coisa que estava acontecendo. Alguns conseguiam entender e outros não. Outros estavam como os que sonham. Quando o povo saiu do Egito, que Deus libertou o povo de uma maneira tão extraordinária. Eles estavam assim, ó. O que é que está acontecendo? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Porque parece, irmão, que as coisas vão acontecendo ao nosso redor e a gente passa desapercebido. Os reinos estão se unindo, igreja. As guerras estão cessando. Concílios estão sendo levantados. Homens estão sendo adorados, reconhecidos como um poder na civilização, como um poder na sociedade, como um poder dentro do Evangelho. Então, o que é que a gente está esperando? O anticristo se apresentar para nós. Só que eu quero advertir a você que quando isso acontecer, não é para a gente estar mais aqui. A gente não precisa ser participante disso, igreja. A gente tem que entender o que é que Deus ele está fazendo. A gente precisa perceber o que é que a gente precisa fazer para essa situação mudar. Você quer ver? Versículo 7. O profeta disse para eles: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então eu entendo que no versículo 7 há uma outra condição
que quando nós percebemos que é necessário um esforço da nossa parte e não desfalecer na fé, então nós vamos obter a resposta de Deus para nós. Talvez você está até buscando, talvez você até pensou que Deus está no silêncio, mas Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Possa ser que você não esteja nem vendo, nem ao menos entendendo esta condição, mas Deus está fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que Ele vai abreviar os tempos por causa de nós, da sua igreja. Esses tempos serão abreviados, serão poucos, por causa de nós. Porque senão, irmão, e Ele não quer que isso aconteça, Ele vai perder. Vai perder todos nós. Como, Senhor? Como, pastor? O desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. E no versículo 7, há uma condição que, se nós percebermos que é necessário esse esforço da nossa parte, entenda que ninguém pode fazer isso por nós. Só nós mesmos podemos mudar essa condição. Quando a gente fizer isso, nós vamos ver também Deus correspondendo àquilo que a gente espera da sua parte. Do versículo 8 ao 12, eu entendi, lendo esse texto, que é uma outra condição, que nós a temos como a terceira condição. Vamos ler, versículo 8 ao 12. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Isso aqui é forte. Sabe o que ele fez? Ele renovou o altar. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então ele entendeu que o seu esforço ia gerar alguma coisa. E eu entendo hoje, trazendo para os nossos dias atuais, que a igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa buscar. A igreja precisa se acordar do sono, da negligência. A igreja precisa tomar a sua responsabilidade. As coisas estão acontecendo, irmão. Tem pessoas que estão morrendo. Tem vidas que estão sendo ceifadas, estão indo para o inferno. Tem familiares nossos que estão entregues aos vícios, às drogas. E a gente estamos fazendo o quê? Vou mais além. Como é que a gente pode fazer alguma coisa? Eita Jesus, se o nosso altar está quebrado. Como é que a gente vai sacrificar no altar quebrado? O que é que a gente vai oferecer no altar quebrado? Ele sentiu a necessidade de consertar o altar. Versículo de número 8. Ele renovou o altar porque o altar era lugar de sacrifício. Talvez ele pensou, não, eu sei que eu preciso sacrificar, mas o meu altar está quebrado. E aí eu vou juntar as pedras agora. E eu vou refazer o meu altar. Eita, glória a Deus. Versículo 9. Reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés.
e de Simeão. Olha como ele juntou as tribos, irmão. Porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Eita glória. Irmão, quando aquelas pessoas começarem a ver esse Deus te correspondendo, quando elas começarem a ver Deus agindo na tua vida, elas vão se aproximar de ti. Só que eu quero ir, irmão, mais profundo aqui, porque você precisa entender isso. E eu não posso ser covarde de falar. Porque quando essas pessoas verem Deus agindo na tua vida, isso vai ser para elas uma motivação. Sim ou não? Os irmãos estão compreendendo? Porém, se elas olharem para nós e verem derrota, elas olharem para nós e verem uma vida de fracasso, de perda, de tristeza, sem ânimo, sem força, fraco, o que é que elas vão desejar, irmão, das nossas vidas? Mas quando elas olharem para nós e elas verem algo diferente na nossa vida, pode ter certeza, elas vão acompanhar a gente e elas vão entrar por essas portas, porque elas vão ver que verdadeiramente Deus é conosco. 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício, isso aqui eu vou falar, meu irmão. No mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo, ou seja, o que eles trouxeram de todo aquele povo que eles venceram. O despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Aí é onde eu tenho que falar. Você está disposto a sacrificar o quê? Quanto você é disposto a sacrificar pelo Senhor? Pastor, mudou a ortodoxa? Não, mudou não, irmão. De maneira nenhuma. O que eu estou falando aqui que a gente precisa sacrificar não é dinheiro, não. Dinheiro faz parte da nossa fidelidade. Se você quiser ser fiel a Deus, pelaquilo que Deus lhe concede, amém, meu irmão. Se você não quiser, amém também, o problema é seu. Mas eu estou tentando angariar aqui para um lado que fala das nossas vidas diante do altar. E Asa, ele sentiu isso na sua vida. Ele percebeu que ele precisava mudar as suas atitudes. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se nós quisermos continuar da mesma forma, não é da preocupação de Deus, o problema é nosso. Porque Ele mostrou para nós que enquanto nós estiver com Ele, Ele está conosco. E aí, a gente vê aqui no versículo de número 11, 12, para que a gente venha ter um entendimento. E eles entraram na aliança, ou em algumas versões, eles fizeram um pacto. Aliança na Bíblia é um pacto. Sempre que você vê a palavra aliança, vai estar correlacionada a um pacto do homem, ou até mesmo de Deus para com o homem. Então eles entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todo o seu e com toda a sua, com todo o seu e com toda a sua.
Deus não é açougueiro, irmão, para querer só o coração, não. Aqui está escrito que Ele quer alma, corpo e espírito. Ele quer as nossas vidas. E quando nós fazemos um pacto para buscá-lo de todo o nosso entendimento, do nosso coração e da nossa alma, Ele começa a mover em favor das nossas vidas. Por quê? Porque é uma terceira condição que eu entendo que Deus, Ele quer que nós façamos. E nisso eu estou dizendo literalmente que Ele quer que nós se prontifique em buscá-lo. Que já não basta uma noite de domingo você tirar um dia da semana, irmão. Porque eu tenho certeza disso, a minha vida, ela é igual à sua. A diferença é a responsabilidade. Mas o que requer das nossas vidas é a mesma coisa. Eu tenho a minha vida espiritual e eu também tenho a minha vida secular. Eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa. E você também tem. Então eu tenho certeza que não tem como nós passar 24 horas dizermos que estamos na presença de Deus. Não tem. Porque está escrito aqui que no mundo nós não ia deitar numa rede e balançar, não. No mundo nós teríamos aflição. O segredo é o ânimo que a gente vai conter diante dessas aflições. Os irmãos estão me compreendendo? Então eu quero dizer que uma noite de domingo não é suficiente. Uma noite de domingo não é suficiente. Deus está requerendo das nossas vidas que nós sejamos corpo de Cristo. Você já pensou, irmão, se pudesse deslocar uma parte, um membro do nosso corpo, a gente pudesse tirar na hora que quisesse? Não tinha razão nenhuma. Acontece isso quando uma pessoa ela tem um problema físico e ela usa uma prótese que ela tira na hora que ela quiser. Mas quando parte do seu corpo, não tem como você tirar parte do seu corpo e deixar a parte, não tem, irmão. Então você é parte do corpo de Cristo e jamais você deve estar distante do corpo. Então, quando nós entendermos na terceira condição que Deus quer que nós façamos alguma coisa de forma literal, Ele fala aqui que nós devemos nos prontificar em buscar a Deus. Versículo 14 e 15. Isso aqui é forte. E juraram, olha o plural. E juraram ao Senhor em voz alta. Eles disseram: Senhor, nós juramos que agora nós vamos mudar as nossas atitudes. Senhor, nós juramos que agora nós não vamos fazer da mesma forma. Juraram ao Senhor em alta voz. Com júbilo ainda tocaram trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao seu redor. Por que o Senhor correspondeu a eles? Porque eles buscaram ao Senhor. O Senhor correspondeu a eles à medida que ele os buscaram. É assim que o texto está dizendo, sim ou não? E aí a gente percebe, irmão, que Deus ele trabalha em cima de alguns critérios e Deus é justo. Quem mais busca,
mais recebe. Quem mais busca, mais tem. Quem mais dá, mais tem. Quem mais compartilha, mais recebe de volta. Quem mais participa, mais absorve, mais aprende, mais firme, mais forte, mais consciente. Então, é importante, igreja, que nós venhamos atentar para todas essas condições. Eles fizeram um juramento. E a Bíblia diz, se você for fazer um juramento, o juramento na Bíblia, ele é um voto. E se você faz um voto, pastor, eu não abri a boca para fazer um voto. Irmão, a palavra de Deus diz que com a boca se confessa para a justiça, para crer, e com o coração para justiça. Então, se você já é um confessante de Cristo, você já fez o seu juramento. Todas essas questões cabem a cada um de nós. Pastor, mas eu sou o menor da casa, não sei fazer. Sabe? Se você tem falta de conhecimento, peça a Deus. E onde é que você vai adquirir conhecimento? Aqui, na igreja. Lá fora não tem como você adquirir conhecimento. Lá fora a gente fica sabido. Aqui na igreja a gente fica sábio. Então, eles fizeram um juramento. Se você fizer juramento, como assim você fez, quando você levantou essa mãozinha e confessou a Ele como Salvador, e alguns que desceram as águas, e que ali morreu a velha criatura, e emergiu ali uma nova criatura, então você fez um juramento. E por esse juramento, você vai ser requerido. Você vai ser requerida. Então, se há falta em nossas vidas, que nós possamos cumprir com essas faltas. Porque aquele que faz um voto e não paga o voto, é melhor que não faça. Lá nos evangelhos diz que é melhor essa pessoa se amarrar numa pedra, se jogar dentro do mar, dentro do rio. Então, irmão, no 15, a gente vê que todo Judá se alegrou com esse juramento que foi feito. Deles buscarem a Deus. Por quê? Porque de todo o coração juraram e de toda vontade o buscaram. E o acharam. E o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maaca, a sua mãe, que era mãe de Asa, Asa se retratou para com essa mulher. Porque essa mulher insistia enquanto o povo estava se voltando para Deus, ela estava se voltando para uma deusa chamada Azera, que era a deusa do sexo. Azerá. E Asa destruiu esses deuses, esses ídolos, e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. O que foi que Asa fez? Versículo de número 15. Há uma outra condição. Ao fazer o voto, ou seja, a aliança de coração para buscar a Deus, há um espírito reto. Para isso, o rei Asa, ele se despojou de todas as coisas, mesmo que viesse lhe pesar. Nesse caso, ele tirou a sua própria mãe de uma condição de rainha para que fosse removido e queimado e jogado fora todos os deuses extintos. Sua mãe, no seu reinado, ela rainha. Talvez andava ali naquele palácio.
de nariz empinado, pensando que fazendo a sua bel vontade, o seu bel prazer, estava tudo certo. E não é bem assim, irmão. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente chega até a pensar, está agradando a Deus. Sabe por quê? Porque a gente se conforma com pouco. E Deus não é Deus de pouco. A medida de Deus não é diferente da gente. A palavra de Deus diz que quando a gente busca uma medida, Ele tem mais do que essa medida. A palavra de Deus diz que quando Ele fala de medida, Ele faz uma colocação de uma medida recalcada, transbordante. Algo sem medida. A Bíblia vai dizer que os pensamentos deles são maiores do que os nossos pensamentos. Então sempre Deus quer algo mais para a nossa vida. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mais precisamente, no capítulo de número 8, ele fala algo interessante àquela igreja que estava em Roma. Você pensa que foi fácil para Paulo falar dessa maneira àquela igreja que estava em Roma? Não foi fácil, de maneira nenhuma. Lá está escrito que não vos conformeis. Não vos conformeis com a situação presente, mas revestir, ou seja, se revista de todo entendimento, de toda profundidade, se revista de todo conhecimento. Se ache numa condição em que Deus possa olhar para você e você esteja preparado para ser correspondido por Ele. Então, quando pensamos que estamos agradando a Deus no pouco, é onde a gente se engana. Porque Deus sempre vai querer mais. O capítulo é o número 12. Não me falha, não. Vai falar sobre isso. Que Deus tem sempre mais para a gente. E esse mais, irmão, ele está reservado para cada um de nós. Quem quiser mais de Deus, Deus está preparado para lhe dar mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.